Alô, eu sou o pastor Abel Nunes, da Igreja Batista Antioquia, em Ponta Grossa, no Paraná. Como está a sua motivação? Em Lucas 12, do versículo 22 até o 34, está escrito: E disse Jesus aos seus discípulos: Portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, pelo corpo, sobre o que vestireis. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Não pergunteis, pois, que haveis de comer ou que haveis de beber, e não andeis inquietos. Buscai antes o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração. Motivação é o impulso interno que leva à ação. É o impulso que faz com que as pessoas deem o melhor de si, com que as pessoas ajam para atingir seus objetivos. E estímulo é o fator que impulsiona a motivação. Quero falar então de 4 motivações. A primeira, a motivação estimulada pelo medo. Primeiro, ela prima pela sobrevivência, pois com medo as pessoas tiram forças de onde nem sabiam que tinham, para se livrar de situações de pânico aos extremos. Algumas pessoas são estimuladas pelo medo de não ter, pelo medo de ser pobre, pelo medo de perder a riqueza, pelo medo da escuridão e etc. Segundo, ela é puramente emocional. Pode-se ter medo de não ser aceito, pode-se ter medo de não conseguir, de não se controlar. Terceiro, ela é perigosa, porque a motivação estimulada pelo medo não é cautelosa, mas instintiva, o que a torna descontrolada. Segundo, a motivação estimulada pela necessidade. Primeiro, ela deve ser preventiva. Lucas 12:31 diz: Buscai antes o reino de Deus. Então, precisamos fazer isso, porque é necessidade. Por pai, por mãe, marido, esposa, filhos, irmãos. Se investimos corretamente em nossas necessidades e buscar o reino de Deus por quem amamos, estamos no caminho certo. Segundo, a motivação estimulada pela necessidade deve ser inteligente. O texto bíblico diz: buscai antes o reino de Deus, e todas essas coisas serão acrescentadas. Então, quando ajustamos as prioridades de nossas buscas, alcançamos os resultados esperados. Deus está interessado em suprir as nossas necessidades. Terceiro, ela é recomendável. O texto bíblico enfatiza: buscai antes o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Terceira, motivação estimulada pelos sonhos. Primeiro, deve ser exercitada. Lucas 12:34 diz: Porque onde estiver o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração. A vida é mais bela quando temos sonhos, e um coração que sonha fica mais vivo e ativo. Segundo, deve ser examinada. Lucas 12:31 diz: Buscai antes o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Meu sonho é parecido, igual ou diferente do sonho de Deus para a minha vida? Eu preciso examinar. Terceiro, deve ser saudável. Para ser saudável, deve estar de acordo com a justiça de Deus. Deve ser prático ou possível, ético e moral. Enquanto vivos, precisamos sonhar. Que tenhamos sonhos possíveis. Porém, se sonhos pequenos também dão trabalho, então tenhamos grandes sonhos que nos aproximem de Deus, de pessoas relevantes para as nossas vidas e de pessoas que podemos ser relevantes nas suas vidas. Quarta, motivação estimulada pelo plano de Deus. Primeiro, é perfeita por sua integração cosmológica. Deus diz:
Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Assim como Deus falou ao profeta, ele fala conosco. Se estivermos motivados pelo plano de Deus para nós, não estaremos vivendo somente em busca de alimentos ou em busca de suprimento de nossas necessidades. Estaremos integrados a um plano cosmológico grandioso. Segundo, é perfeita por sua capacitação para a defesa. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Efésios 6,13. A nossa defesa é prioridade e Deus pensou nela. Terceiro, é perfeita pela sua capacitação para o combate, porque as armas de nossa milícias não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. 2 Coríntios 10:4. Além da defesa, Deus nos capacita para o combate contra os inimigos certos. Quarto, é agradável. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12:2. A motivação estimulada pelo plano de Deus vence o medo, supra as necessidades e realizações. Quinto, conduz à eternidade. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. 1 Coríntios 2:9. Concluindo, que tipo de motivação tem sido a sua? A motivação estimulada pelo medo, pelas necessidades, pelos sonhos ou pelo plano de Deus? Podemos hoje ter a motivação planejada por Deus para a nossa vida. Por causa do sangue de Jesus derramado na cruz em nosso favor, para a nossa salvação, podemos viver sem medo, com as nossas necessidades supridas, sonhos realizados, e para a nossa alma, o céu é o limite. Graça e paz.